Sempre me ajuda, né, Rian? Beninha. Estão vendo a minha tela? Sim. Cuidado pra não escorrar no olho, hein? Ai, abriu o PowerPoint. Perdão, gente. Estão vendo a minha tela? Rian, tá vendo a minha tela? Tá. Então, vamos começar. Então, na aula de hoje, a gente vai continuar falando dos compostos nitrogenados, tá? O composto em questão hoje é a amida. Então, a gente vai falar um pouquinho do conceito e classificação das amidas, nomenclatura e trabalhar bem o exemplo de nomenclatura, porque é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a fazer, tá? Então, vamos lá. Então, amidas tem um grupo funcional muito parecido com as aminas, né? O que diferencia é essa dupla ligação do carbono com o oxigênio. Então, o grupo funcional aqui nas amidas é toda essa parte aqui, né? Nitrogênio, ligação simples com carbono, dupla ligação com oxigênio, tá? Esse R aqui pode ser só o hidrogênio ou, né, a cadeia da amida pode ser maior, né? Eu posso ter muitos átomos de carbono, ok? Aqui no nitrogênio também eu posso ter 2 átomos de hidrogênio ligadinho nele, ou posso substituir esses hidrogênios por grupos orgânicos, né? Pode ser os radicais, né? Então, posso ter 2 hidrogênios, só um ou nenhum. Posso substituir os 2 por grupos orgânicos. O que não pode deixar de ter para mim caracterizar ela como uma amida é a dupla ligação com o oxigênio e a ligação simples com o nitrogênio. Tá? Classificação, né? A classificação é de acordo com os átomos de hidrogênio ligados lá no átomo de nitrogênio. Então, eu posso ter as amidas primárias, né? Onde aqui eu tenho 2 hidrogênios ligados no nitrogênio. Posso ter secundárias, ou que nós chamamos de monossubstituída, ou seja, houve só uma substituição de hidrogênio. Então, eu tenho um carbono ligado no nitrogênio. Ou posso ter terciárias, dissubstituídas. Eu substituí os 2 hidrogênios por grupos orgânicos. Então, aqui eu vou ter ligado nesse nitrogênio 2 átomos de carbono. Deu para entender a diferença, gente? Primária eu tenho 2 hidrogênios, secundária um só e terciária nenhum hidrogênio ligado no átomo de nitrogênio. Tranquilo? Tranquilo. Alguma dúvida aqui? Não, senhor. Fácil, né? Então vamos ver. Essa aqui, se eu fosse classificar ela como primária, secundária ou terciária, quem ela seria? Primário. Por quê, Rian? Tem 2 hidrogênios. Muito bom. Primária. Tá? E essa? Secundário. Por quê? Carbono.
Só um hidrogênio. Muito bom. Secundária, só um hidrogênio. E essa? Essa é terciária. Por quê? Tá certo, ela é terciária, mas por quê, Rian? Porque se eu olhar no nitrogênio aqui, ó, eu não tenho nenhum hidrogênio, né? Os dois eu substituí. Então, primária tenho 2, secundária 1, terciária nenhum. Tranquilo, gente? Alguém tem alguma dúvida com relação a essa classificação? Ela é importante depois na hora da gente fazer a nomenclatura. Ficou claro? Tudo claro, Pro. Então, tá bom. Posso continuar? Pode sim. Então, vamos lá. E a gente entra na nomenclatura. A nomenclatura das aminas primárias é muito fácil. A gente determina a cadeia principal, quantidade de carbonos nela, depois o tipo de ligação, se é simples, dupla ou tripla, e acrescenta lá no final o grupo funcional, que é a amida. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, ó. Então, quantidade de carbonos, né? Esse carbono aqui, ele conta. Então, nesse caso, na minha cadeia principal, eu só tenho um carbono. Então, qual é o prefixo que eu uso? Uso MET, né? MET corresponde a 1. Tipo de ligação. Eu posso considerar simples, porque eu não tenho nenhum outro carbono aqui. Então, eu uso o AN. E aí, eu uso a terminação referente ao meu grupo funcional, que é a amida. Então, o nome desse composto é metanoamida. Tudo bem? Vamos ver mais um. Então, prefixo, quantidade de carbonos, né? Cadeia principal é essa daqui. Esse carbono conta. Então, qual é o prefixo que eu uso, gente? Eu tenho 2 carbonos. Quem lembra para 2 carbonos? Et. Muito bom, Et. Tenho dupla ligação aqui. A cadeia é insaturada? A dupla entre o carbono e o oxigênio não conta, né? A insaturação é só referente a carbono, carbono. Então, qual é o infixo que eu uso aqui? O AN, o EN ou o IN? O AN. An. Ah, muito bem. E a terminação referente ao grupo funcional? Amida. Então, esse aqui é etanamida. Claro? Fácil? Fácil. E quando eu tenho ramificada e insaturada, né? Como é que eu faço? Né? Eu uso as mesmas regras lá, né, que a gente está acostumado. Identifico a cadeia principal, numero, né, para indicar a posição da ramificação e da insaturação. Olhando para essa amida que eu tenho aqui, onde está a minha cadeia principal? Lembrando que eu tenho que ter a maior sequência de átomos de carbono e a insaturação tem que estar contida nela. E agora, quem é a cadeia principal? Pro, a gente pode ter tipo dupla ligação na ramificação? Eu posso ter, é o caso do vinil, né? Mas não é o caso aqui. Lembra do vinil? Era CH2 dupla CH. Mas não é esse caso aqui.
É que teve um na última lista de exercício que a senhora passou. É, pode ter o vinil. Lembra do vinil? Quando a gente terminar aqui, você não me lembra que a gente vai lá olhar a lista, tá? Deixa eu até anotar aqui para não esquecer. E aí, cadê a cadeia principal aqui? São os 6 carbonos em linha reta? Cadeia principal tem 6 átomos de carbono. Eu uso o X. Depois aqui tem a especificação da dupla ligação, que ela está no carbono 5, né? Então, 5, tá vendo? Eu não usei mais o AN, eu usei o EN, porque eu tenho uma dupla ligação no carbono 5. E aí, só coloco a palavra amida, tá? Então, esse aqui é o 4-etil, X, 5, perdão, N-amida, tá? Tranquilo, gente? Deu para entender? Ó, Eu sim. identifiquei a cadeia principal, numerei, coloco primeiro o nome da ramificação, depois a quantidade de carbonos da cadeia, a posição da dupla e acrescento a palavra amida, tá? Nada diferente daquilo que a gente já estava acostumado a fazer, ok? Vamos em frente. Alguma pergunta aqui, gente? Então, vamos lá. Agora, na amida secundária e terciária, né? Aqui muda um pouquinho. Preciso que vocês prestem um pouco mais de atenção. Não é difícil, mas tem que entender o que eu estou fazendo, tá? Neste caso, dizemos que é uma amida N-substituída. Então, as amidas secundárias e terciárias, elas são chamadas de N-substituídas. Por quê? Porque eu tenho mais uma substituição, uma ou duas, né? No nitrogênio, né? Então, é N substituída. Esse N substituída está me dando a informação que tem substituição no átomo de nitrogênio. E eu preciso incluir isso na nomenclatura. Então, como é que eu faço? Quem entra no nitrogênio, eu sigo a regra lá dos radicais, das ramificações, né? Metil, etil, propil, né? E coloco um Nzinho na frente, tá? Coloco o N, né? O grupo que tá ligado. Eu coloquei, ó, uma amida secundária. Aqui é amida, perdão, gente. Preciso arrumar lá para vocês. Então, ó, aqui eu tenho amida secundária. Por que que é secundária? Porque eu tenho só um hidrogênio, o outro eu substituí por esse grupo. Então, como ficou o nome dele? Coloco o N na frente, metil, né? Quem é o metil aqui? Esse radical. O que que eu estou dizendo nessa informação? Que o grupo metil está grudado aonde? No nitrogênio.
tá? Depois eu sigo com a nomenclatura normal. MET, por que MET? Porque aqui, ó, eu só tenho um carbono. Né? Não tenho dupla ligação, amida. Deu para entender, galerinha? Esse silêncio quer dizer que sim, ou quer dizer que não, ou quer dizer que mais ou menos? Hã? Vamos fazer mais um para a gente ver se entendeu? Aqui eu tenho outro exemplo, ó. Então eu vou começar por aqui. Quem é que está grudado no nitrogênio? Né? N o quê? Quando eu tenho um radical, uma ramificação com 2 carbonos, como que é o nome dela? Etil. Então eu vou colocar N-etil. Agora eu vou para o outro lado. Quantos carbonos eu tenho aqui? 1, 2, 3. 3 é o quê? Prop. Muito bem. Tenho dupla ligação aqui? Não. Então, Não. quem que eu vou usar aqui, Rian? One. One. Isso. E aí eu termino com a palavra amida. Então, esse é o N-etilpropanamida. O que isso aqui está me falando? Que esse grupo etil está grudado no nitrogênio. Tudo bem até aqui, galera? Vamos fazer mais alguns para ver se a gente entendeu. Aqui eu tenho as aminas secundárias, amidas. Oh, a professora faz as coisas à noite, né? Preciso dar uma boa olhada antes de publicar para vocês. Muito bem, vamos lá. Agora é uma amida secundária. Então, eu substituí os 2 hidrogênios. Como fica? Tenho 2 radicais aqui no nitrogênio, né? Então, eu vou colocar em ordem alfabética. Esse aqui é o fenil e esse é o metil. Então, em ordem alfabética, quem vem primeiro? Hã? Ordem alfabética, quem vem primeiro? Tô só nesse pedaço aqui primeiro, ó, só no roxinho. N o que, gente? Vocês estão me escutando, pessoal? Alguém responde aí? Tá vendo? Só tem nós dois, Rian. Eles foram dormir, eu acho. Vamos lá, nós dois, Rian. É fenil, vixe. Nossa, a professora faz as coisas à noite, ó. Não dá certo, né, Rian? Olha lá, fenil. Depois eu vou pro N, metil. E aí eu vou pro outro lado. Só tem um carbono, né, aqui. Então, met, amido. Tá? Ficou claro? Tô sim. Nossa, só tem nós dois, Rian. O resto deu no pé, hein? As amidas assustaram o pessoal. E quando eu tenho 2 grupos iguais, é muito fácil, tá? Então, eu coloco N,N, eu uso di, ó, dimetil, tô falando que os 2 grupos são metil, e aí eu vou para o outro lado, né? 1, 2, 3, uso prop, não tem dupla ligação, continuo usando an, e a terminação amida, tá? Fácil? Alguém não entendeu? Tudo certo, prof.
Olha, alguém falou comigo, hein, Rian? Tem mais alguém aí na linha. Vamos lá, gente. Tudo certo mesmo, pessoal? A Nicole que me perguntou da ramificação com uma dupla ligação, né, Nicole? Foi? Se eu tivesse uma Foi, dupla sim. aqui, ó, aqui, se eu tivesse uma dupla, né, CH dupla, CH2, CH2, seria o vinil. Aí eu colocaria, ó, N-metil, N-vinil, aí eu vou para outro lado, tá? Se a dupla tiver aqui, desse lado aqui, ou seja, se ela tiver no grupo ligado ao nitrogênio, aí eu considero ela um radical, aí eu tenho que procurar o nome dele, tá bom? Agora aqui Tá bom. eu faço a numeração e incluo ela na cadeia principal, tá? Eu posso ter, ó, mais uma aqui. Amidas secundárias e terciárias com ramificação também, né? Como é que eu dou o nome para ela nesse caso? Numera a cadeia, né? E sigo da mesma forma, ó. Primeiro eu coloco o N. Nesse caso aqui, todos eles são iguais, ó. CH3, CH3 e CH3. Então, eu coloco N, vírgula N, vírgula 2. O que eu estou falando aqui? Trimetil. Essa informação está me dizendo que eu tenho 3 grupos metil. Um está grudado no nitrogênio, o outro também no nitrogênio e o terceiro no carbono 2, que é esse aqui, ó. Tá? Deu para entender? Então, vamos lá. Tenho 3 grupos metil. 1, 2, 3. Um está no nitrogênio, o outro também, e o terceiro está no carbono 2. E aí segue com o resto. Prop 1, 2, 3, né? 3 carbonos, amido. Ficou claro, gente? E se no 2 fosse um etil, só? No 2 fosse um etil, a sua cadeia principal seria aqui, ó. Porque aqui eu teria maior sequência. Ah, é ó, verdade. 1, 2, 3, 4. E aí É isso mesmo. você continuaria com o grupo metil aqui, né? Agora, uma boa pergunta. Se eu tivesse mais um carbono aqui, não é? E aqui você tivesse um grupo etil, como ficaria? Vamos fazer essa transformação aí que você falou. Você me disse que se você tivesse isso aqui, por exemplo, aí seria o CH2, lógico, não seria o CH3, né? Aqui seria o número 2 e aqui também, né, Rian? Isso que você queria Isso. saber? Uhum. É. Como ficaria o nome dele? Gente, não podemos esquecer que aqui seria o 2 e aqui seria o 2. Vamos colocar um 2 ali para não ter problema. Então, aqui seria o 2, não seria o 3, né? Seria só 2 hidrogênios. E ali também, né? Ou seja, a minha ramificação seria diferente do que eu tenho aqui.
Ficaria com isso aqui, tá? Como ficaria o nome dele? Tá tudo separado. Primeiro eu começo aqui. Aí eu tenho que seguir a ordem alfabética. Então, primeiro eu vou aqui, ó. 2. Tracinho. Esse aqui quem é? É o etil. 2 etil. Tracinho. Daí eu colocaria N, vírgula, N. Quem é aqui, Rian? Dimetil, né? E aí eu vou para a cadeia principal, que agora eu tenho quantos? 1, 2, 3, 4. 4 é quem? É but. But. Não tenho dupla amida. Tá? Então ficaria 2 etil, porque no carbono 2 eu tenho um grupo etil. Eu segui a ordem alfabética. Aí agora eu vou para cá. N,N dimetil. Aí eu vou para a cadeia principal. But, amida. Boa pergunta. Deu para entender? Rian? Oi, Deu para entender? deu sim. E o pessoal que está aí, entendeu, gente? Alguma dificuldade, algum problema? Dá pra entender sim, prof. Tranquilo, gente? Deixei uma lista de exercícios para vocês. Eu vou mostrar um exercício da lista lá. Espera aí.